8 títulos mundiais, 5 categorias de pesos diferentes. Um atleta que fazia o impossível parecer uma rotina. Leandro Lo é o tipo de fenômeno que o jiu-jitsu produz uma vez por geração. Em agosto de 2022, no auge da sua carreira aos 33 anos, ele estava numa festa. Momentos depois, ele sai com um tiro na cabeça. Tiro esse que foi disparado por um policial fora de serviço, que depois de ir embora foi ao motel, voltou armado e ainda chutou o corpo de Lo 2 vezes no chão. E o mais irônico é que o mesmo golpe que Leandro Lo usou para imobilizá-lo naquela noite, a baiana, sua marca registrada, não foi o suficiente. Dentro do tatame, Lo era invencível, fora das regras. Leandro Pereira do Nascimento Lo nasceu em 12 de maio de 1989, na zona oeste de São Paulo. Começou a treinar jiu-jitsu aos 14 anos. O professor Cícero Costa tinha um projeto social chamado Lutando pelo Bem, e foi por ali que Lo entrou no esporte. Em 2005, ainda na faixa azul, ganhou o Mundial da IBJJF, tendo apenas 15 anos. Quando chegou à faixa preta em 2010, o cenário competitivo já o conhecia, mas o que viria a seguir foi além do que qualquer projeção indicava. 2012, primeiro mundial da faixa preta. Categoria leve, até 76 quilos, ele foi campeão. 2013, segundo mundial da faixa preta. Mesma categoria, mesmo resultado, campeão. Até aqui a história parece comum. Um atleta bom, dominante na sua divisão. Mas então Lo faz algo que a maioria dos atletas evitam. Ele sobe de categoria. 2014, peso médio até 82 quilos. Adversários acima do peso, referências diferentes, atletas diferentes. Lutando com adversários com jogo diferente, mesmo assim, foi campeão. 2015, meio pesado até 88 quilos. Mais uma divisão acima, ele foi campeão. 2016, meio pesado novamente. Lo mantém a categoria e vence o Mundial pela 5ª vez. No mesmo ano, conquista a Triple Crown na Copa Pódio. 3 Grand Prix em 3 divisões diferentes, leve, médio e pesado. E tudo no mesmo ano. Ninguém tinha feito isso antes e ninguém repetiu desde então. Em 2018 ele luta no super pesado, uma categoria ainda acima. Lo chega na final, que lesiona o ombro contra Muhammad Ali e acaba abandonando a luta. Em condições de disputar a luta, Lo vai à beira do tatame. Bochecha, que já tinha ganhado ultra pesado naquele mesmo dia, abre mão do título absoluto em favor do amigo. Lo recebe o 6º título mundial sem lutar. Em 2019, Lo retribui o gesto. Ele cede o absoluto à Bochecha. Na categoria pesado, ele perde a final para Kaynan Duarte. Mas Duarte é flagrado meses depois no doping. Lo então herda o ouro, indo para o 7º título mundial. Ao longo de toda essa trajetória, um nome apareceu repetidamente, rivalizando contra ele no tatame: Herbert Figueiredo. Herbert era um dos melhores na época de sua categoria. Lo enfrentou ele em finais de alto nível mais de uma vez. Na maioria das vezes, o resultado era o mesmo: Lo ganhava. Em junho de 2022, na Califórnia, Lo, aos 33 anos, sobe no tatame lutando pelo meio pesado e enfrenta Isaac Baiense, um dos adversários mais duros da sua geração, na final. Faltando 5 minutos, ele aplica a baiana, seu golpe que é mais reconhecido, ganhando 2 pontos e vencendo a luta. Lo então alcança a marca de 8 títulos mundiais na faixa preta. Isso tudo em 5 categorias diferentes. Uma marca que levou 20 anos para ser parcialmente igualada. Aos 33 anos, Lo não estava no fim de nada. Estava na maturidade técnica, o ponto em que lutadores de jiu-jitsu de alto nível chegam. Porém, 2 meses depois, ele foi a um clube assistir o show do grupo Pichote.
efetuou um único tiro, direto na cabeça de Leandro Lo. Depois do disparo, Veloso chutou Lo 2 vezes, com ele desacordado no chão. Em seguida, ele sai. Lo foi socorrido e levado ao hospital, e a morte cerebral foi confirmada horas depois. Leandro Lo tinha 33 anos. No dia seguinte, Veloso se apresentou voluntariamente à Corregedoria da Polícia Militar. Prestou depoimento, foi indicado por motivo fútil. Ele foi preso preventivamente, primeiro no presídio militar Romão Gomes, depois transferido para a prisão comum em outubro de 2025. O julgamento aconteceu em novembro de 2025, no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. A defesa de Veloso alegou legítima defesa e apontou contradições nos relatos das testemunhas da acusação. Apresentou uma reprodução simulada dos fatos e usou um simulacro de arma com mira laser para demonstrar a dinâmica do confronto ao júri. Em 14 de novembro de 2025, o Conselho de Sentença absolveu Henrique Veloso por maioria dos votos. O entendimento foi legítima defesa. 4 dias depois, Veloso é reintegrado à Polícia Militar de São Paulo e retomou a sua patente de tenente. Em 1º de dezembro de 2025, o Conselho de Justificação da PM afastou Veloso das atividades oficiais da corporação, uma instância administrativa independente da decisão criminal. Fátima Lo, a mãe de Leandro, declarou à imprensa: "Ontem eu enterrei o Leandro pela 2ª vez." Esse é o registro factual do caso. O processo encerrou, a linha jurídica chegou ao fim. Mas e se Lo não tivesse naquele dia fatídico? O que aconteceria? Vamos criar um cenário hipotético, usando como base e dados lutadores de alto nível como o nível de Leandro Lo. E vamos fazer um exercício mental de como seria ele se ele estivesse vivo. Quando Lo morreu, ele tinha 33 anos e 8 títulos mundiais. Roger Gracie, lenda, teve 10 títulos mundiais na faixa preta. O último em 2010, voltando a competir aos 35 anos, sendo em 2017 lutando contra Bochecha em uma super luta. Encerrou a carreira nunca sendo finalizado. Roger dominava porque tinha um repertório técnico acumulado durante décadas de luta. Ele não tinha o mesmo auge fixo, porém tinha a experiência. Bochecha ganhou 13 títulos mundiais. Começou a acumular os mais importantes depois dos 22 anos. Continuou sendo fator decisivo até os 32, quando migrou agora para o MMA. Leandro Lo tinha 33 anos quando morreu. No jiu-jitsu competitivo, lutadores de alto nível atingem a maturidade técnica aos 36 anos. Isso é o que os dados da longevidade competitiva mostra pra gente. Quando você olha os melhores do esporte, e os seus auges são nessa faixa de idade. E Lo estava exatamente nessa janela. O ADCC de 2024 aconteceu sem ele. Esse torneio, que acontece a cada 2 anos, é um dos mais prestigiosos do grappling sem kimono. Seria um palco para Lo nessa fase de carreira. Atletas como Tainan Dalpa e Mika Galvão dominaram o 2022 com jiu-jitsu agressivo e versátil. Exatamente o perfil que Lo enfrentou e venceu em diversas categorias diferentes ao longo dos anos de carreira. Imagine só como teria sido esse confronto. No Mundial de 2024, o meio pesado foi vencido por atletas que Leandro Lo tinha derrotado, que vieram de uma geração de estilo de luta que ele popularizou. No circuito das super lutas, o cenário fica ainda mais claro. O WNO, o Who's Number One e o BJJ Stars pagam entre 100 mil e 200 mil a lutadores de alto nível como Leandro Lo. Em 2020, por exemplo, ele ganhou 100 mil em uma única noite, ao bater Isaac Baiense, Jaime Canuto e Cláudio Calazans, com mais de 2 anos de carreira. O nível de cachê e as super lutas de Lo teriam sido as maiores do esporte na história do Brasil. A INS Brotherhood, a sua academia, tinha presença em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia, além dos Emirados Árabes, Alemanha, Holanda, Arábia Saudita e Peru. Em 2022, já havia formado novas faixas pretas pela equipe, instrutores espalhados por 4 países, e essa tendência era de expansão. Com Lo vivo, essa academia com certeza tinha uma grande tendência de crescimento. Aos 33 anos, Lo estava no auge. E o mais triste é que essa fase nunca chegou ao fim. 8 títulos mundiais, 5 categorias de peso, 27 anos de carreira interrompida aos 33. Bochecha acumulou 11 anos para acumular seus títulos na faixa preta. Roger Gracie, 12 anos para 10 títulos. Lo chegou a 12 anos para alcançar 8 títulos. E o último veio no seu auge, no último ano,
onde ele morreu. O cenário de 23, 2024 e 2025 desenvolveu sem ele. Os torneios aconteceram, os campeões foram coroados. As super lutas foram disputadas e a NS Brotherhood, sua academia, continuou, mas sem a peça principal que a deixava em expansão. Leandro Lo morreu no auge. Esse é o dado mais frio de todos. Se você chegou até aqui, você entende por que esse tipo de análise importa. Se quiser mais vídeos assim, se inscreva para me motivar a fazer mais vídeos como esse.